Oi, gente, tudo bem? Hoje é finalmente a aula de dispneia que eu havia citado. É, então, assim, eu achei que ela não é importante, mas pelo que os professores falaram, eu achei que fosse mais coisa. Mas também não tá tranquilo, não, tá? Não, tá tranquilo, não vou mentir. Enfim, o que que vocês entendem que significa dispneia? Dispneia seria o quê? Falta de ar, né? Pra mim, o paciente fala, tô sentindo muita falta de ar, isso, aquilo, blá, 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 um desconforto, dificuldade de respirar. Pra mim, isso que é dispneia. Então, a dispneia, ela significa uma respiração difícil. Ela significa uma respiração desconfortável, uma dificuldade que o paciente tem de respirar, né? Então, a dispneia, ela significa respiração difícil, desconfortável, pesada, perceptível, porém não dolorosa. Está associada justamente com uma canseira ou cansaço, tá? Então, é isso que a dispneia é. Você é o paciente ter dificuldade de respirar, sentir um cansaço, ter um esforço respiratório, sem que haja um estímulo doloroso, né? Sendo que não, de forma que não seja dolorosa, seria essa dispneia. A dispneia, como é que fala? Ela pode ser tanto um sinal, quanto ela pode ser um sintoma. Você, médico, olhando o paciente com dispneia, é um sinal. O paciente se queixando de falta de ar é um sintoma, sabe? Então, ela pode ser os dois que a gente tem. Se eu tô meio lenta, assim, com a voz assim, que eu acabei de acordar. Hum. O que que é um pulmão bom, então, pra gente? Um pulmão bom, um pulmão mais elástico, um pulmão mais areado, acho que assim se fala, aerado. Um pulmão mais aerado é um pulmão que vai se expandir melhor. Então a gente espera encontrar num pulmão ele ser um pulmão mais elástico, mais aerado. Agora um pulmão que se expande mal, e existe esforço da musculatura, obviamente não é um pulmão bom assim, né? Não é um pulmão adequado. É um pulmão doente. E então, um pulmão bom é um pulmão aerado e mais elástico. Pulmão menos elástico, que usa a musculatura, que usa o esforço da musculatura e se expande mal, é um pulmão não bom, pulmão doente. E a gente tem o mecanismo da dispneia em si. A dispneia, eu não sei se eu deveria ter começado, na verdade, pela essa parte, ou deveria ter começado por aqui. Mas olha só, eu vou começar aqui, ó. A dispneia é porque eu acabei fazendo dois resumos. Como é que é mais ou menos a fisiopatologia dela, né? O cérebro ele envia comandos pra gente, aos músculos respiratórios, para eles trabalharem para a gente respirar, né? Quais são esses músculos respiratórios? Principalmente o diafragma e os músculos intercostais, para a gente respirar. Ao mesmo tempo que ele envia esses sinais para os músculos, ele recebe sinais do pulmão, ele recebe sinais desses mesmos músculos para enviar mais ar. Ele recebe sinais dos quimiorreceptores, né? Que esses vão medir principalmente a quantidade de oxigênio e de dióxido de carbono presente no nosso corpo. Então, assim, o cérebro, então tem todos esses sinais envolvidos que vai fazer com que a gente respire. Se esse esforço, né, se eu tiver algum problema, evitando, vamos supor, por exemplo, um problema na musculatura para que a gente respira, né? Então, se esse esforço ele não for eficiente, aí o corpo ele vai responder com uma dispneia, com uma falta de ar, com esse desconforto respiratório, sabe? Então, ó, se o esforço feito não produz a ventilação esperada, surge a falta de ar. Por exemplo, se por acaso, por algum motivo, o pulmão estiver rígido, significa que você precisa de mais força para respirar, para ele expandir.
Então, consequentemente, pode surgir uma dispneia, ou o paciente, por exemplo, tem broncoespasmo, então tem pouca, vamos dizer, ar entrando, então o paciente também vai sentir uma falta de ar, uma dispneia. Fraqueza muscular também, se o diafragma ou se os músculos intercostais não conseguirem trabalhar em conjunto, não tiver força suficiente, pode levar a dispneia, sabe? Então, assim, entenda que isso é até importante para saber que a dispneia, ela não está relacionada com a saturação de oxigênio, tá? O paciente pode ter a saturação ótima, mas apresentar dispneia, mas ao mesmo tempo ele pode ter a saturação péssima e ter dispneia, sabe? Então, assim, é porque não va- a- o para ter dispneia não vai envolver apenas a saturação. Viu que eu falei que envolve o mecanismo dos quimiorreceptores, envolve a utilização da musculatura, né, respiratória, que seria o diafragma, os músculos intercostais. Dependeria também até do próprio pulmão em si, não apenas da saturação, porque a saturação ela vai envolver hemoglobina e vai envolver o débito cardíaco, né? Então, por exemplo, quando você tem um mecanismo fisiológico em que existe uma alta que exige, como fala, uma ventilação excessiva, né? Então, quais são os exemplos de problemas, de coisas que a gente teria que poderia levar a uma dispneia de forma fisiológica? Gravidez, paciente que tá gravidez pode levar uma dispneia, né, exigir uma respiração mais excessiva. Exercício físico, né? Porque o paciente, se ele pratica exercício físico, ele acaba gastando oxigênio. Então o corpo ele acaba pedindo uma quantidade maior de oxigênio, levando justamente essa dispneia em si. E a altitude também está relacionada com isso. Isso é fisiológico, tá? Então, gravidez, altitude e exercício físico, tudo é um mecanismo de como que é excesso de demanda excessiva de ventilação, tá? Fisiológico. E qual seria o mecanismo de demanda excessiva de ventilação? Agora, por exemplo, patológico. Pode ser uma anemia. Na anemia você vai ter a baixa saturação, né? Porque você tem pouca quantidade. Não necessariamente vai estar tão baixa assim, tá, gente? O corpo pode estar saturando ainda, não, vamos dizer bem assim, mas está abaixo do um pouco do esperado. O corpo entende que está com pouco oxigênio, então ele faz essa dispneia, né? Então, essa anemia. Hipertiroidismo e hipotiroidismo é a mesma coisa. Por exemplo, no caso do hipertiroidismo, ele vai aumentar a frequência cardíaca, então foi o que eu falei, mesma coisa lá do exercício físico. Aumenta a frequência cardíaca, o corpo vai ter um maior gasto de oxigênio, o corpo vai pedir essa demanda de oxigênio, e vamos supor que por algum motivo ele não consiga enviar. Deixa eu ver se tem aqui anotado. Aí o corpo exige mais oxigênio, por isso, sei lá, por isso que acontece a dispneia. No caso do hipotiroidismo, é o seguinte: no caso do hipotiroidismo, ele já vai ser o contrário do hiper. Então, você vai ter baixa frequência cardíaca, consequentemente, você vai ter baixo débito cardíaco. Se você tem baixo débito cardíaco, se pouco sangue está sendo enviado, vai ter pouco oxigênio circulando. Então, o corpo entende que tem pouco oxigênio e vai exigir uma maior demanda excessiva de ventilação. Então, por isso, o paciente ele vai ter dispneia. Arritmias cardíacas também, DPOC, tá? Na DPOC a gente tem o enfisema pulmonar, né? E a bronquite crônica. Acho que é bronquite crônica, né? Lembro que eu expliquei em alguma aula, que agora não me recordo qual, em que basicamente o enfisema pulmonar é que o normal dos alvéolos eles estarem juntados um do outro, como se fosse cachos de uva. No enfisema, esses elásticos, esses alvéolos, eles vão meio que se juntar um no outro, formando, vamos dizer assim, uma bolota única. Isso vai diminuir a expansibilidade, a elasticidade, né, vamos dizer assim, dos alvéolos. Então, a troca gasosa não vai acontecer de uma maneira tão adequada.
E por causa também da bronquite, né? Que você vai ter acúmulo de secreção. Então, essa troca gasosa, essa troca do oxigênio pelo o gás carbônico, essas coisas assim, vai estar diminuída. Então, pouco oxigênio, o corpo entende, olha, eu tô com falta de oxigênio, então vai exigir uma maior, como que fala, uma maior demanda excessiva de ventilação. No caso da asma, eu não estudei ainda o mecanismo da asma, então eu não sei dizer como que vai funcionar no caso da asma. No caso do derrame pleural, você vai ter líquido ali no meio das pleuras, então acaba dificultando essa possibilidade pulmonar, né? O pulmão, dependendo da pressão do líquido, pode acabar esmagando o pulmão. Então não vai ter uma troca eficiente também de oxigênio, que vai levar a uma demanda excessiva ventilatória. Eu acho que, não sei se tem razão, nem sei se faz diferença, mas talvez, na minha cabeça, o derrame pleural, eu acho que ele vai dificultar na possibilidade também, sei lá, do diafragma, prejudicando consequentemente a respiração. Não sei, deixa eu pesquisar aqui. Tem a ver isso que eu falei, até que minha fisiologia fez sentido, mas olha só, no derrame pleural, o líquido ele se acumulou no espaço pleural, né, que eu falei, então comprime o pulmão e o diafragma. Então, assim, o diafragma, como ele fica empurrado para baixo, ele não consegue se mover adequadamente, então vai diminuir a expansibilidade pulmonar, né, então isso vai levar menor volume corrente, aumento do trabalho do esforço respiratório, sensação de esforço para respirar, que é justamente a dispneia. Então, você vai ter uma ventilação ali ineficiente, né? Então, o paciente, ele precisa acabar respirando mais, usar mais a musculatura acessória para conseguir ventilar. Então, o que vai gerar justamente a dispneia. A demanda de oxigênio nos músculos respiratórios realmente aumenta um pouco, né? Porque eles estão trabalhando mais, mas isso é mais secundário, tá? Então, a causa primária, no caso do derrame pleural, é justamente essa dificuldade da expansibilidade pulmonar por causa do diafragma, vamos dizer assim, tá sendo empurrado, sabe? Insuficiência cardíaca, tanto na esquerda quanto na direita, tá? No caso da esquerda, como que a gente havia discutido, a insuficiência cardíaca esquerda é o seguinte: o problema é no coração esquerdo, no ventrículo esquerdo. Então, o paciente vai estar recebendo sangue de forma adequada, mas como o coração, o ventrículo esquerdo, ele tá falhando, ele não consegue bombear esse sangue para a aorta. Então, o que vai ter? Vai ter um acúmulo de sangue no ventrículo esquerdo, que vai gerar, consequentemente, uma pressão dentro dele, que vai para o átrio esquerdo, que acaba indo para as veias pulmonares ali dentro. Vai ter uma pressão dentro dos capilares pulmonares em que vai ter acúmulo de sangue no pulmão em si. Então, o pulmão ele vai estar congestionado, você vai ter um edema pulmonar ali. Então, o paciente, no caso, ele vai sentir a sensação de falta de ar, de dispneia, mas é como se ele estivesse sendo afogado, entendeu? Então, o mecanismo da insuficiência cardíaca esquerda é mais ou menos isso que está relacionado, sabe? Agora, no caso da direita, apesar de não ser tão frequente, comum você ter uma dispneia, que a dispneia realmente está mais relacionada à esquerda, na direita ainda pode acontecer. No mecanismo da direita, o problema é no ventrículo direito. Então, o sangue ele vai, assim, a gente no caso do esquerdo, a gente tem a congestão pulmonar, né? No caso da insuficiência cardíaca direita, você vai ter edema dos membros inferiores, porque vai ter acúmulo de sangue, o retorno venoso, vamos dizer assim, que ele vai ficar mais lentificado, porque o coração não consegue estar bombeando sangue suficiente, então vai ter acúmulo de sangue ali no retorno venoso, isso vai gerar edema de membros inferiores, vai ter uma hepatomegalia, né? Tanto que a gente fala que até o pulmão não, o fígado fica com a aparência de noz moscada, tem turgência jugular, uso de, ai, como que é colateral? Ai, esqueci o nome, mas alguma coisa colateral aqui. Vasculatura colateral, não lembro o nome, mas alguma coisa colateral, entendeu? Então, assim, na insuficiência cardíaca direita, menos sangue chega ao pulmão,
né? Porque não vai estar sendo bombeado ali pelo ventrículo direito. E depois menos sangue vai ir para o ventrículo esquerdo. Então, o que acontece? O débito cardíaco diminui. O paciente sente o quê? Fadiga, vai sentir a dispneia. Por causa disso, sabe? Por causa desse acúmulo de sangue, o sangue vai estar represado, né? Só que eu acho que aqui nesse caso também, eu não sei se o problema é na saturação, não na saturação, mas no oxigênio em si. Eu acho que né? Eu acho que não tem relacionado com alguma musculatura, não. Mas enfim, a gente tem isso, né? É... Aí, né, no caso, a gente deve classificar a dispneia crônica em aguda. Crônica é acima de 30 dias e cada um está relacionado com determinadas doenças. Eu confesso que eu não entendi muito bem essa parte. Por isso que eu não vou falar aqui, mas pesquisem aí sobre a dispneia crônica e aguda e as doenças que cada uma está relacionada, tá? Na anamnese, é aquela coisa de sempre, ai, o paciente chega lá reclamando de falta de ar. É súbito, começou rápido, de maneira insidiosa, começou de forma repentina, é repetitivo, você tem essa dispneia frequente. Qual o fator desencadeante para você ter essa dispneia? O que melhora você ter essa dispneia? Qual que é a intensidade dessa dispneia? Intensidade, Ana Clara, como assim? A gente vai usar duas escalas, inclusive aqui, que existe a escala NIRA, que é utilizada para classificar a dispneia em pacientes com insuficiência cardíaca, e existe a NMRC, eu acho que é assim, que é usada para justamente classificar em pacientes com doenças pulmonares no geral. Então, a dispneia ela vai ter as suas intensidades, e a gente precisa saber disso para a prova, tá? Se o paciente tem histórico de ter alergia, de ter relação de ter histórico familiar de asma, se o paciente ele é portador de hipertensão, se ele fuma, se ele tem tuberculose, sabe, tudo isso, se ele tem alguma cardiopatia envolvida. Então, fatores associados, fatores encadeantes, aliás, né? Então, a anamnese é aquela coisa de sempre que a gente tem. Eu acho que eu vou deixar para falar o NIRA e o MMRC pelo final, né? Aqui agora a gente vai falar sobre os tipos de dispneia. O que seria? Olha só. Eu anotei aqui de título de curiosidade, tá? Mas, ó, o paciente ele chega com descrição de, eu preciso fazer muito esforço para respirar. Aí, geralmente é DPOC, uma fibrose pulmonar, fraqueza muscular. Agora, o paciente chega, tô com aperto no peito, tô me sentindo sufocado, é asma, entendeu? Mas é só título de curiosidade. Isso aqui eu acredito que não caia na prova, não. Existem dois tipos de dispneia, que seria a dispneia atual e a dispneia usual. A dispneia usual é quanto daquele paciente sente falta de ar naquele momento. Por isso, atual. Agora, dispneia usual é quanto de falta de ar que ele sente durante o seu dia a dia, sabe? O quanto essa falta de ar atrapalha na vida dele. E existe as dispneias em si, ó. Dispneia ao esforço. Essa eu acho que seria mais fisiológica, né? O nome já fala, o paciente ao esforço, ele sente falta de ar, subir a escada, a realizar uma atividade física. Tanto que play aparece ou piora durante a atividade física. Outra dispneia que a gente tem é a taquipneia. A taquipneia é um aumento da frequência respiratória, das inserções respiratórias. Então, o paciente vai ficar mais ou menos assim, respirando fundo, na frequência respiratória vai aumentar. Lembrando que o normal dela, inclusive hoje eu só tenho uma fake news pra minha amiga, né? Que eu falei que era de 12 a 16. Mas o normal dela é de 12 a 20, tá? Acima disso, ele tá taquipneico e abaixo disso ele tá com ele tá bradipneico, né? O paciente está hiperpneico,
hiperpneia. O que seria isso? É como se fosse uma taquipneia, só que agora você tem utilização da musculatura respiratória. Então, o paciente ele vai exigir uma amplitude maior da respiração. Então, ó, é o aumento da amplitude dos movimentos respiratórios. E assim fica assim, ó. Seria isso, tá vendo? Ele aumenta a amplitude respiratória. Então, isso que seria uma hiperpneia, né? Deixa eu ver se eu tenho, ó. Então, ataque apneia, respiração rápida, geralmente superficial. E se você for ver o quadrozinho dela, é o seguinte, ela é assim, ó, várias ondinhas, é, umas grudadas na outra e grandes, né? Porque tá com taquipneia, assim. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, ó. Isso aqui seria taquipneia, ó. Taquipneia. Hiperpneia, eu acho que eu não tenho desenhado aqui, não. Não tenho desenhado aqui, não, mas entenda que é como se é o aumento da frequência respiratória mais da amplitude respiratória. O que mais que a gente tem? A gente tem a bradiapneia, que eu falei que é a redução dos movimentos respiratórios, é como se fosse isso daqui, ó. Peraí, acho que eu fiz muito junto. Ah, dá mesmo. Tá vendo? Taquipneia, maior a frequência respiratória, maior quantidade. Bradiapneia, são menor a amplitude, vamos dizer assim, né? A respiração, o número de movimentos respiratórios. A apneia é a interrupção que você vai ter absoluta da respiração, dos movimentos respiratórios, das excursões respiratórias, durante alguns minutos. Tanto que existe a famosa apneia do sono, né? Cara, a apneia do sono, toda vez que fala apneia do sono, eu só consigo lembrar do Boyle de Brooklyn Nine-Nine, sabe? Que ele tem a apneia do Charles, né? Lembrei agora. Mas é Boyle? Charles Boyle? Sei lá de onde que eu tirei isso, mas é o Charles. Que ele tem isso, né? É basicamente, então, um paciente, ele pode permanecer algumas horas sem respirar durante o sono, que pode acabar levando uma hipoxemia, e pode surgir uma arritmia cardiovascular, ou até mesmo a morte, né? Então, isso é muito perigoso. Tem a gente agora, aí outro caso que a gente tem, a dispneia suspirosa. A dispneia suspirosa é o seguinte, consiste na respiração normal do paciente, mas essa respiração normal, ela acaba sendo interrompida por uma inspiração profunda, comum geralmente na ansiedade e tensão emocional. Então, a dispneia suspirosa é o seguinte, estou respirando normal aqui agora, aí daqui a pouco eu sabe? Então, isso mais ou menos seria a respiração suspirosa. E ela no quadrozinho seria isso aqui, ó. O primeiro que a gente viu é taquipneia, bradiapneia. Isso aqui seria a respiração suspirosa, tá vendo? Normal, normal, suspirou. Normal, normal, suspirou. Normal, normal, suspirou. Normal, normal, suspirou, sabe? Seria mais ou menos isso. A dispneia suspirosa. Agora, a gente tem o ritmo de Cantane. Esse ritmo de Cantane, ele é como se ele é vamos dizer assim, uma subunidade da hiperpneia. Então, o paciente ele vai ter aumento da frequência respiratória, aumento da amplitude respiratória, dos movimentos respiratórios em si, porém secundários a uma acidose metabólica, uma cetoacidose, por exemplo. Ah, Ana Clara, então ele vai acontecer só quando você tem uma acidose metabólica? Sim, tá? É característico dele. E como que seria o ritmo dele? O ritmo dele é isso aqui, ó. O ritmo dele é isso daqui. Então,
taquipneia, bradipneia, dispneia suspirosa e ritmo de Cantani. Seria mais ou menos isso. O próximo ritmo que a gente tem é o ritmo de Biote, sei lá, que é um ritmo que é totalmente irregular, tá? Tanto na amplitude quanto nos movimentos respiratórios, ele não tem uma regra, tanto que eu nem sei imitar ele aqui, ele é totalmente irregular. Então você entende que o quadrozinho lá dele lá vai ser totalmente desirregular, né? E é, ele é comum na hipertensão intracraniana, tá? E lesões do sistema nervoso central. Eu não cheguei a falar, mas, por exemplo, a hiperpneia, ela também está presente numa acidose metabólica, febre e ansiedade. Mas se tiver apenas acidose metabólica, aí é o ritmo de Cantani, sabe, que a gente tem. Então, o biote totalmente irregular, tanto na amplitude quanto nos movimentos respiratórios, nas incursões respiratórias, e ele é comum na hipertensão intracraniana e lesões do sistema nervoso central. Outro que a gente tem é o famoso Chain-Stokes, né? Chain-Stokes também, né? Você pode falar, que é onde você tem alternância entre períodos de apneia, seguidos por hiperpneia crescente e decrescente até uma nova apneia. Como que seria isso, né, Clara? Também não sei. Vou tentar fazer aqui do jeito que eu acredito que seja. Por exemplo, não estou respirando, o paciente está sem respirar. Aí daqui a pouco ele respira. Sem respirar, daqui a pouco. Eu acho que seria isso, né? Porque hiperpneia crescente e decrescente. Deixa eu ver o que é isso. Espera aí. Olha só, uma hiperpneia crescente e decrescente é o padrão respiratório típico do Chine-Stokes, né? O paciente vai respirando cada vez mais profundamente ou rapidamente, no caso de uma hiperpneia crescente, atinge um pico e depois a respiração vai ficando progressivamente mais superficial, mais lenta, decrescente. Então seria até chegar na apneia. Chegou na apneia, depois apneia, depois seria mais ou menos isso, eu acho que seria essa hiperpneia crescente e decrescente até uma nova dispneia. Então, como que seria o ritmo dele? Vou mostrar para vocês o ritmo dele aqui, ó. Que esse ritmo a gente sabe como que é, ó. Ó, a linhas retas é a apneia, aí depois tem uma hiperpneia e depois vai diminuindo para uma hiperpneia decrescente, apneia, hiperpneia crescente, vai diminuindo para uma hiperpneia decrescente, apneia, mais ou menos, e vai seguir nesse estilo aí. Ele é comum em pacientes com uma insuficiência cardíaca, tá? Uma insuficiência cardíaca congestiva, uma insuficiência cardíaca grave, uma insuficiência cardíaca comum, né, normal, enfim, e lesão do sistema nervoso central, tá? Quando você tem, no caso, uma insuficiência cardíaca, o que que vai acontecer? Você vai ter um aumento do retardo circulatório pulmonar, né? Então, aquilo vai ter pouco sangue, vai tendo pro pulmão. Não sei se é isso que eu tenho anotado. Exclui essa parte, tá? Nos casos de uma insuficiência cardíaca, ocorre pelo aumento do retardo circulatório pulmonar. Então, tipo assim, o circulatório pulmonar, então a circulação do pulmão, que já está lenta, retardo, né, que retardo é lento, vai estar mais lenta ainda para o cérebro, né? Então, nessa situação, ocorre uma dissociação entre pH e a pressão do dióxido de carbono ao nível pulmonar e dos quimiorreceptores, levando ao surgimento da respiração periódica. Tá, não entendi. Enfim, só entenda como que esse ritmo de Chine-Stokes. E o ritmo que não é menos importante para a gente, que eu diria que talvez até o que vai ser cobrado na prova, que é o ritmo de Kussmaul, né?
que você vai ter alternância de períodos de apneia expiratória e expiratória, né? Então, como que ficaria? Se ficaria o seguinte, ó. Ó, apneia, respirei. Apneia, expirei. Apneia, inspirei. Apneia, expirei. Sabe? Seria mais ou menos isso. Então, é uma alternância de apneia inspiratória e expiratória. Esse seria o ritmo. Então, vamos lá. Ó. O primeiro ritmo é de uma taquipneia, bradipneia, dispneia suspirosa, como que é? Ritmo de Cantane, ritmo de Biote. Não, calma. De Cantane, de Biote, Chinese Talks. Nossa, o que é o Chinese Talks? Ai, já me perdi já, calma. Ah, é o ritmo de Biote eu não fiz, né? Porque ele é todo desregular. É, faz sentido. Biote? Não. É... Meu Deus, calma, né? Claro. Gente, perdão. Taquipneia. Tá tudo aumentado a amplitude. Bradipneia tá baixo. Dispneia suspirosa, né? Tá normal, normal, o paciente suspira, normal, normal, suspira, normal, normal, suspira. Aqui tá totalmente. Esse aqui que vai ser o de Cantane, né? Que você vai ter uma hiperpneia, mas numa acidose metabólica, no caso de acidose metabólica. O biote está todo irregular. Esse aqui é o Chine-Stokes, né? Que começa com a apneia, hiperpneia crescente, depois hiperpneia decrescente e vai consequentemente assim. E no caso aqui, o ritmo de Kussmaul, que é a apneia, inspirei, apneia, expirei, apneia, inspirei, apneia, expirei e consequentemente assim, né? Então, olha só recapitulando. Taquipneia, respiração rápida e geralmente superficial. Bradipneia, respiração, movimentos respiratórios diminuídos, né? Redução do número de movimentos respiratórios. Hiperpneia, elevação tanto da frequência respiratória quanto da amplitude respiratória que a gente tem, tá? Comuns em pacientes com acidose metabólica, febre, ansiedade. Apneia é a interrupção total da respiração durante alguns minutos. Dispneia suspirosa consiste na respiração normal, mas com interrupções de, de inspirações mais profundas, né? Que a gente tem, como na ansiedade e tensão emocional. Ritmo de Cantane é um tipo que você vai ter de hiperpneia, então você vai ter um aumento do ritmo das inserções respiratórias, porém em secundário a uma acidose metabólica. Ritmo de biote, né? Você vai ter o ritmo das respirações, vai ser totalmente desregular, tanto na frequência quanto na amplitude, como hipertensão intracraniana e lesões do sistema nervoso central. Chinese Stokes, você vai ter alternância entre períodos de apneia e hiperpneia crescente e decrescente, novamente até uma nova apneia e acontecer simultaneamente o ciclo, comum na insuficiência cardíaca congestiva e grave. E o ritmo de Kussmaul, onde você vai ter a apneia, seguido de uma alternância entre a apneia inspiratória e a apneia expiratória, né, em si. Aí existe outros tipos de dispneia, e no caso que seriam, vamos dizer assim, a forma clínica que a gente tem. A primeira que a gente tem é a dispneia paroxística noturna, que eu diria que é até a mais importante de todas que a gente tem aqui. Lembra que eu falei sobre a insuficiência cardíaca esquerda? Então, a gente sabe que o problema é no coração. Quando o paciente está deitado, acaba facilitando o retorno venoso. Então, o sangue que está nas pernas acaba indo mais para o tórax.
Como o coração, você tem falha no. Acabei no volume extra, né? Como você tem falha no ventrículo esquerdo e não consegue bombear aquele sangue, falei, vai acumular o sangue nele, que vai represar pro ato esquerdo, que vai ir pra que acaba indo para trás, né? Se acumulando nas veias pulmonares. É, isso leva a uma maior pressão nos capilares pulmonares, acaba extravasando, e o líquido forma um edema pulmonar. Esse edema pulmonar ele dificulta a troca gasosa, então o corpo ele tende a compensar, aumentando a respiração. Por isso que acontece essa dispneia, né? Vamos dizer assim, porque a dispneia paroxística noturna ela está associada justamente à insuficiência cardíaca congestiva. E por que noturna? Porque de noite vai ter ativação mais do sistema nervoso parasimpático. Então, o que acontece? A frequência cardíaca ela vai diminuir. Então, o que vai acabar, consequentemente, levando a essa sensação de falta de ar, sabe? Lembrando que isso demora a acontecer, tá? Então, o que vai diferenciar, por exemplo, uma dispneia paroxística noturna de uma ortopneia, porque a ortopneia o paciente ele sente falta ao deitar, é o que é o seguinte, o paciente está sentindo falta ao deitar, a partir do momento que ele levanta na ortopneia já melhora. Agora, a dispneia paroxística noturna, o mecanismo de encher de o pulmão ficar congestionado demora. Então, para o pulmão descongestionar, não sei se é assim que se fala, demora também. Então, o paciente ele levanta, ele vai sair, vai sair por aí caçando algum ar, vai sair andando para procurar ar, sabe? Mas vai demorar justamente porque para o pulmão parar de represar todo aquele sangue demora a acontecer. Então, isso que diferencia a dispneia paroxística noturna de uma ortopneia. Então, eu já falei da ortopneia, né? Que é o paciente que ele sente falta de ar ao deitar. A gente tem a trepopneia, que é o paciente ele sente falta de ar ao se deitar do lado. E a platipneia, o paciente ele sente falta de ar ao ficar em pé ou sentado. Platipneia começa com P, pé, sabe? Então já dá para você associar. Trapopneia não tem como, eu não consegui fazer nenhuma associação assim, não. Só sabe que é lateral. E existe um novo que surgiu agora, que é a bendopneia, que é o paciente, ele sente falta de ar ao se inclinar para frente, sabe? Vamos supor, no caso, o paciente vai amarrar o cadarço, aí ele sente falta de ar ao amarrar o cadarço, porque ele está se inclinando para frente. É o mais novo modelo de dispneia, tá? Para você diagnosticar uma insuficiência cardíaca. Como que funciona isso? Eu não sei explicar, porque existem algumas doenças que você inclinando para frente melhora o ar. Eu não sei por que nesse caso você tem a piora do ar. Eu não sei se dificulta o retorno venoso. Eu não sei. Não, vamos pesquisar agora? É mais fácil, né? Calma aí. Olha, o mecanismo é o seguinte, olha. Ai, peraí que eu abri merda. Trem errado aqui. O mecanismo, ó. Quando a pessoa ela se curva, que eu falei que ela, vamos supor que ela se curva para amarrar o sapato, o abdômen acaba comprimindo o diafragma e empurra mais sangue de veias abdominais para o tórax. E isso aumenta rapidamente o retorno venoso. No coração normal, o ventrículo ele consegue acomodar esse aumento de sangue sem problema. Mas em um paciente com insuficiência cardíaca, principalmente se o ventrículo esquerdo está dilatado ou rígido, ele já está cheio e não consegue receber mais volume. Então, justamente ocorre esse aumento súbito da pressão do ventrículo esquerdo, aumento da pressão do átrio, acaba aumentando a pressão das veias pulmonares, aí tem uma congestão pulmonar e essa sensação de falta de ar, né? Justamente porque o abdômen vai comprimir o diafragma e empurrar mais sangue das veias abdominais para o tórax, né? Que a gente tem. Gente, isso tudo, na dúvida, se estiver lá na prova perguntando alguma coisa sobre insuficiência cardíaca, vai na esquerda, porque a esquerda está mais relacionada com dispneia, com edema pulmonar, congestão pulmonar, tá? A direita, foi o que eu falei, a direita ela vai levar a uma hepatomegalia, a uma turgência jugular, a edema dos membros inferiores, tá? Tanto que quando a gente entrar na parte de cardio,
Tem uma questão que eu falei hoje com o Rosinei, inclusive, que ele estava mostrando para mim sobre você explicar a fisiologia da turgência jugular, né? Então, isso é para a direita. Dispneia, foca na esquerda em si, tá? Tá gravando? Tá. Eu cheguei a falar, não cheguei a falar. Não cheguei a falar, então vou falar aqui agora. Na verdade, eu cheguei a citar, mas eu não expliquei. Que, no caso, eu falei que a dispneia, isso é muito importante, tá? Se tiver uma questão na prova de dispneia, além de você ter que classificar um daqueles ritmos que eu falei, Chine-Stokes, Kussmaul, Biot, assim, eu tenho quase certeza que uma dessas questões vai ser sobre isso, que a dispneia, ela nem sempre está relacionada com a saturação. Foi o que eu falei, a saturação pode estar normal, mas o paciente pode apresentar uma dispneia. O paciente está com ansiedade. O paciente com ansiedade vai ter saturação baixa? Normalmente não, né? Então tem esses casos, mas ao mesmo tempo pode, se o paciente tem uma saturação baixa, pode indicar o quê? Pode indicar pode ter uma dispneia ao mesmo tempo. Por quê? Ó, a gente sabe o ato da dispneia está mais no fato do coração ele não perceber. Como que eu tinha usado esse termo? Não é que ele não vai perceber. Ele. Cadê? Ó, o cérebro ele envia comandos aos músculos respiratórios para respirar. Então, para respirar, a gente vai utilizar os músculos respiratórios em si. Não. Claro que vai estar envolvido com a saturação por causa da hemoglobina e tudo mais, mas é mais em relação aos músculos respiratórios. Então, ó, isso acontece porque a dispneia ela é controlada pelo cérebro, então depende de vários estímulos, não só do oxigênio. Estímulos esses que é os músculos para ter músculos respiratórios para ter uma maior capacidade do pulmão se expandir, do pulmão em si mesmo. Pô, o pulmão tá com uma atelectasia, não tem como que o paciente vai respirar. Pô, o paciente vai reclamar de dispneia, sabe? E dos quimiorreceptores em si. Então, a dispneia, ela depende mais do esforço respiratório, mais do ato de respirar e da percepção cerebral do que apenas oxigênio, sabe? Então, vamos supor o seguinte, que eu falei, o paciente está com ansiedade. Ele pode estar hiperventilando com falta de ar, mas a saturação dele está normal. Então, o sangue chega com 100% de oxigênio, mas o tecido está exigindo uma demanda ou o corpo está com dificuldade de entregar o oxigênio, que acaba resultando no aumento do esforço respiratório, e o cérebro interpreta isso como falta de ar. E a segunda situação é o que acontece. A entrega do oxigênio depende da saturação de oxigênio, né, que vai estar relacionado com a hemoglobina, com o débito cardíaco, ou seja, ter oxigênio no sangue não é igual conseguir entregar bem aos tecidos, sabe? Eu tô com a saturação ótima, mas por algum problema que eu citei isso, por exemplo, em pacientes que estão com dor. Pacientes que estão com dor, eles evitam o quê? Respirar. Então, eles estão usando pouco da musculatura deles, né? Respiratória, usando um pouco do diafragma, do. Qual outro que eu havia citado, né? O diafragma e mais um que eu esqueci agora. Dos músculos intercostais, né, dos músculos acessórios que a gente tem também, né? Na verdade, a utilização do músculo acessório é quando acho que o paciente já está com dispneia, não tenho certeza não. Mas o paciente está com dor, evita isso. Então, o que vai acontecer? O paciente vai evitar respirar menos, vai ter uma respiração muito superficial, isso acaba dificultando a troca gasosa, que leva até mesmo a atelectasia. Se o paciente tá usando pouco a musculatura, então acaba levando uma dispneia, sabe? Acho que seria isso. Eu não sei se meu raciocínio fez lógica, não sei se vocês entenderam a mesma lógica que eu, não sei nem se isso está certo. Não sei, não, certo está, mas eu não sei se tem relação. Mas, voltando a um exemplo, ó, no caso de uma embolia pulmonar, o sangue ele não consegue se oxigenar adequadamente, então a saturação abaixa e você tem sensação de dispneia, porque ela tá ligada com a hipoxemia, né? Acho que é isso. E, finalmente, não menos importante, a gente tem o NIRA, que eu havia citado, e o MRRC.
O NIRA, foi o que eu falei, você vai ser utilizado para classificar pacientes que têm insuficiência cardíaca. Diferente do MMRC, o NIRA você vai ter 4 classificações, enquanto o MMRC você vai ter 5. Se você for parar para contar, são 5, mas ele é classificado com 4. É porque ele tem 0, 1, 2, 3, 4. Agora, o NIRA é só 1, 2, 3, 4, sabe? Vamos começar então com o MMRC. A dispneia, você vai classificar a dispneia como 0. Essa dispneia como 0 é dispneia somente a você realizar exercício intenso, né? Exercício físico intenso. Então, fiz uma maratona. Tá com dispneia, né? Pô, acabei gastando oxigênio, aumentou minha frequência cardíaca, isso, aquilo. Então, isso seria meio que fisiológico. Então, você classifica como 0. Agora, 1, você já classifica que o paciente ele já sente falta de ar. O paciente ele tem uma dispneia ao subir escadas ou ladeiras, ou até mesmo andar aproximadamente no plano. Eu acho que seria andar assim, ó. Não sei se vou conseguir fazer aqui, ó, mas assim, ó. É que eu tô com um pouco. Sabe quando você anda correndo assim? Então, dispneia 0, dispneia só no exercício físico. 1 é dispneia ao subir escadas, subir alguma ladeira ou andar apressadamente. 2 é dispneia no próprio passo no plano ou dificuldade para acompanhar o passo de outra pessoa da mesma idade. Então vamos supor que eu sou uma pessoa, tá eu andando normal e, sei lá, tem um meu amigo que tem 19 anos também, eu tô andando normal e ele não consegue me acompanhar, ele anda e depois ele sente. Então, assim, já é classe 2. Então, classe 0, ao menos somente ao realizar exercício físico. Classe 1, subir escada, ladeira ou andar apressadamente. Classe 2, dificuldade de acompanhar o mesmo passo da pessoa ou da mesma idade, ou aquele passo que costumava ser o seu normal, você sente falta de ar nele. Classe 3. A 3 é dispneia no plano de menos de 100 metros ou após alguns minutos, por exemplo, no banho. Então, o paciente, em 100 metros, antes mesmo de completar 100 metros, o paciente sente falta de ar. O paciente tomando um banho que exige até um esforço, né, que você faz várias coisas ao mesmo tempo, o paciente sente falta de ar. E o 4 é o paciente, ele tá muito dispneico, ele sente falta de ar até mesmo sem sair de casa, tá sente dispneia para se vestir, que ele tem. Então, classificação do MMRC no caso de doenças pulmonares. 0 é o momento em que o paciente só dispneia exercício físico. 1, dispneia subir ladeira, subir escada ou andar aproximadamente. 2, dispneia ao acompanhar uma pessoa da mesma idade ou o passo seu, que costumava ser normal, o paciente tem dificuldade. 3, é a dispneia que o paciente sente em 100 metros, que eu falei, e no banho. E 4 é o paciente ele sente dispneia até mesmo antes de sair de casa, sente falta de ar até mesmo de você de colocar uma blusa, né, vestir uma roupa. O NIRA vai seguir na mesma lógica, só que o NIRA ele é para insuficiência cardíaca. Então, vamos supor assim, classe 1, o paciente está assintomático. Ausência de sintomas durante atividades cotidianas. Então, ele não teria dispneia em momento algum. O 2 já seria o equivalente a 1. Então, é dispneia que ele vai ter realizando atividades cotidianas, atividades do dia a dia. O 3 dispneia desencadeada por pequenos esforços, e o 4 é dispneia em repouso que ele está. Então, é o mais grave de todos. 1, no NIRA, o paciente não tem sintomas nenhum. 2, o paciente ele vai sentir dispneia ao realizar atividades do dia a dia. 3, o paciente ele sente dispneia desencadeada por pequenos esforços. E 4, dispneia em repouso que ele sente, sabe?
E aqui, por fim, por último, eu não sei se isso. Ó, o que você avalia no exame físico? Postura, cianose, tá? Cianose, gente, sempre será o sinal mais grave, desde que se prove o contrário, tá? E ele é um sinal tardio, tá? Então, assim, o paciente vai apresentar outros sinais de dispneia, outros sinais de algum problema, antes da cianose em si. Esforço muscular também, ver o batimento da asa do nariz também, tudo isso indica. E tem os critérios de Frankman para o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Aí a gente tem aqui, ó, dispneia paroxística noturna, estase jugular, estertores crepitantes, ausculta pulmonar, cardiomegalia, raio-x do tórax, terceira bulha. Tem aqui as classificações, os menores, né? Isso são as maiores chances, né? Os menores. Edema de tornozelos bilateral, tosse noturna, dispneia aos esforços, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia, sabe? São esses critérios. E insuficiência cardíaca, insuficiência e dispneia é isso, tá? Qualquer dúvida vocês deixem nos comentários ou me mandam mensagem pessoalmente, tá bom? Beijos, até a próxima.